A verdade é que gente fraca é assim, e ninguém respeita, cara. Hoje eu vou te falar quais são as coisas aqui que te transformam em uma pessoa fraca e que muitas vezes fazem com que as pessoas te desrespeitem e você muitas vezes não consegue nem entender o porquê, nem o que está acontecendo para você não ser respeitado da forma como você gostaria. Então, se você deseja ser mais respeitado, entender quais são essas coisas para alterar, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Eu separei 6 coisas aqui e a última é a mais importante de todas. Meu nome é Lion J, pra quem não me conhece ainda. E hoje eu vou trazer 6 coisas aqui, cara. 6 coisas que gente fraca acaba fazendo e faz com que as pessoas não respeitem elas. Às vezes você está fazendo uma dessas coisas, então chegou a hora de mudar. Não só para ser percebido como alguém de mais valor pelas pessoas ao seu redor, pela sociedade, como por você mesmo, né? Você olhar pra você e falar, porra, eu tenho que ser respeitado, cara. Eu mereço respeito e não aceito nada contrário disso, sacou? Primeira delas é a seguinte, cara, você precisa aprender a se impor. Você precisa se impor. E o que é se impor, Lion? No fim das contas, você se impor é você aprender a se posicionar, a você ter opinião própria, é você meio que sair de cima do muro e escolher um lado. É você, muitas vezes, dar a sua opinião, é você falar mais, é você expressar o que você sente, é você defender o que você acredita. Se impor, na maioria das vezes, é você se colocar numa posição. O se posicionar, o que é o se posicionar? É você escolher a posição. Não é você permitir que as pessoas escolham qual posição você vai estar ou você vai preencher. Quando você não escolhe, quando você não se impõe, cara, é como se você deixasse que os outros escolhessem a posição que você vai ficar. Então você deixa uma lacuna, um espaço aberto, um espaço vazio na cabeça dessas pessoas e para elas poderem preencher da forma como elas quiserem. Quando você se impõe, você coloca a sua personalidade para jogo, é você que mostra, você que preenche essa lacuna na cabeça delas. Você não deixa esse espaço vazio para que elas preencham por você. E isso por si só já faz com que elas te enxerguem com outros olhos. Então, se impor é extremamente importante. Se você não fizer isso, provavelmente as pessoas vão te enxergar com olhos de desprezo. E elas não vão te respeitar. A pessoa que não se impõe é aquela que vai muito pela cabeça dos outros, tudo pra ela tá tudo certo, ela não nada, né, desagrada, ela não demonstra nada, ela é aquela pessoa apática, aquela pessoa sem graça, sem sal, sacou? Aquela pessoa que muitas vezes não quer se impor, não quer expressar opinião, não quer defender uma ideia, porque ela não quer desagradar nenhum dos lados. Aquela pessoa que literalmente ela quer agradar todo mundo, tá em cima do muro ali, ela quer passar despercebida. E esse tipo de pessoa, ela não é nem um pouquinho respeitada. Segunda coisa, geralmente a pessoa que ela é extremamente simpática com todo mundo. E eu já fui muito essa pessoa. Era da minha personalidade, era do meu perfil. Eu sempre fui o simpaticão. Época de escola, época de faculdade, eu era o simpaticão. Mas o problema é que na maioria das vezes você acaba sendo simpático com quem não merece a sua simpatia, cara. E quando você faz isso, você é percebido como o bobo da corte, né? É percebido de maneira errada. Infelizmente, as pessoas, elas acabam tendo uma percepção da gente, na maioria das vezes, irreal. Então a gente precisa tomar cuidado disso. A gente tem que ser simpático, lógico. É simpatia mínima ali, na verdade não é nem simpatia, é educação na maioria das vezes. Agora a simpatia extrema, aquela que beira, porra, você parecer querer ser o melhor amigo de todo mundo, mesmo antes de conhecer, isso também faz com que as pessoas não te respeitem. As pessoas te enxergam como alguém fraco, como alguém que depende emocionalmente da aprovação ou do bom trato dos outros. Isso também te atrapalha. Então, claro, não deixe de ser simpático com quem você precisa ser simpático, né? Dosando a mão, não sendo ao extremo, entende? Isso também parece besteira, mas vocês vão perceber que faz diferença em como as pessoas te tratam e no quanto elas te percebem como uma pessoa, um homem, uma mulher de respeito, de valor. Terceira coisa, as pessoas que não têm uma rotina produtiva. O que é uma rotina produtiva? Aquelas pessoas que, cara, elas sabem exatamente o que elas estão fazendo, por que estão fazendo, elas valorizam aquilo. Elas não colocam dentro da rotina delas as coisas que elas não deveriam estar fazendo. Ou seja, pelo menos elas priorizam o que elas deveriam estar fazendo dentro da rotina. Por que isso, gente? Uma pessoa que não tem uma rotina é uma pessoa que está vivendo a vida empurrando com a barriga e não sabe muitas vezes nem para onde está indo. E essa pessoa tende a fazer o quê? Ela tende a aceitar qualquer tipo de convite. Ela tende a se desviar o tempo todo da rota. Ela tende a não trabalhar da forma como ela precisaria trabalhar. Não tá tomando atitudes e ações em coisas que são importantes para a vida dela, porque o tempo todo ela tá atarefada com coisas inúteis. E isso traz resultados positivos em alguns
alguns casos, mas os positivos são muito pequenos, cara, em relação aos negativos. Aos negativos é o seguinte, cara, você vai ficar sempre aquém do seu potencial, sempre abaixo do que você realmente poderia estar entregando e gerando de resultado. E isso traz uma consequência ao seu redor. Isso muda completamente a sua condição e a sua situação atual, por mais que você não perceba, beleza? Eu sempre fui um cara que eu achava que rotina era uma parada besta, cara, que eu não precisava de rotina e eu não conseguia ser produtivo. E produtivo, cara, é quando a gente entende o caminho que a gente quer seguir e a gente consegue tomar atitudes, ações, decisões pra seguir esse caminho, pra trilhar essa jornada, pra continuar no caminho e não desviar e fazer as coisas que a gente precisa fazer pra dar os passos na direção daquilo. Produtividade não é só você fazer milhares de coisas no dia, é você fazer muitas vezes as coisas certas, as coisas que te ajudam a gerar melhores resultados. A rotina é importante justamente por conta disso, para você conseguir gerar melhores resultados. E uma árvore, ela é conhecida pelos frutos que ela dá, cara. Se você não tá dando fruto, não só você sabe disso, como as pessoas ao seu redor sabem disso. E se a sua rotina tem papel fundamental na produção dos seus próprios frutos, cara, os frutos que você está produzindo ou deixando de produzir, eles são percebidos também pelos outros. Isso faz com que os outros te percebam ou não como alguém de valor ou como alguém que merece respeito. Porque, cara, um respeito não é só a pessoa ser educada com você. Não é só isso. Respeito é a forma como as pessoas te olham, a forma como as pessoas te tratam, a forma como as pessoas muitas vezes não te tratam, porque o fazer ou não fazer, o agir ou não agir também é uma ação, sacou? Então não é porque as pessoas não estão te tratando mal, significa que elas te respeitem, entende? Às vezes o desprezo, cara, simplesmente é eu não fazer nada pra você. Mas o desprezo é uma das piores formas de desrespeito que podem existir. Então, se você entender a essência do que eu tô falando aqui, vocês vão perceber que ter uma rotina, ela contribui indiretamente para pessoas te perceberem como alguém foda ou não. As pessoas te respeitarem mais ou não. Se você não tem uma rotina, isso não tá claro pra sociedade. Sociedade que eu falo é o seu ciclo ali, cara. As pessoas que você precisa se posicionar e você quer o respeito. Todo mundo quer respeito, cara. Então, se você quer respeito, você precisa ter uma rotina. Uma rotina que fique claro para as pessoas o que você faz, o que você não faz, o que você aceita, para mostrar que você tem ordem de prioridades dentro do seu dia. E que talvez aquelas pessoas, aquela parada que estão te chamando para fazer, não faz parte da sua prioridade. Você ter prioridade, ficar claro para as pessoas que você é uma pessoa que vive com base nas suas prioridades, que traz respeito. Quarta coisa, não se colocar em primeiro lugar. Você precisa de uma certa dose de egoísmo. Eu sei que é duro falar disso, tem pessoas que não conseguem entender isso aqui, mas sim, você precisa ser egoísta em alguns momentos. Em alguns momentos você vai precisar de ser egoísta, cara. Seja pra tirar um projeto do papel, seja pra se cuidar mais, seja pra cuidar mais de você, seja pra aprender e desenvolver uma nova habilidade, seja em qualquer coisa que seja, cara, quando diz respeito a você evoluir, a você crescer, a você melhorar, a você se desenvolver, a você se transformar. Quando você quer se tornar alguém melhor, cara, você vai precisar ser egoísta. Senão o que acontece? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque muitas vezes vai te faltar tempo, ou você vai usar isso como uma desculpa. Muitas vezes vai te faltar energia, porque você tá colocando energia no lugar onde você não deveria estar colocando, ou em alguém que você não deveria estar colocando. Muitas vezes vai te faltar até disposição. Disposição, cara. Porque você vai estar enxergando, você precisa entregar mais pro outro do que a si mesmo. Isso aí te consome e você não percebe. Então, sim, você tem que ser egoísta, cara. Quando você se coloca em primeiro lugar e você aprende a falar não pros outros, as pessoas percebem que aquele mesmo lance do que eu falei na parte aqui da rotina, onde, pô, você começa a viver sua vida com base nas suas prioridades. Quando você aprende a se colocar em primeiro lugar e aprende a ser um pouco egoísta, você começa a falar não pra muita gente. E as pessoas só de ouvir o seu não falam, porra, ele não é uma pessoa que tá à toa na vida não, pô. Ele não é um à toa, né? Ele tá ali correndo atrás, ele tá fazendo. Então, porra, isso por si só já é motivo de que as pessoas te respeitem, elas vão te respeitar, mesmo sem você precisar falar sobre isso, entende? Então você precisa se colocar em primeiro lugar. Além de, pô, quando você se coloca em primeiro lugar, você se cuida mais do seu físico, da sua estética, da sua aparência, do seu intelecto, do seu espírito, você começa a se desenvolver. Isso por si só já faz você crescer e ser percebido como alguém muito melhor do que você era. E as pessoas gostam disso, as pessoas valorizam isso. E isso não tem como as pessoas não respeitarem isso. É impossível, beleza? Quinta coisa, falar demais de si mesmo, velho. Já viu aquela pessoa que, puta, fala pra caramba de si mesmo? Das próprias glórias, das próprias conquistas, do quanto ela é boa, do quanto ela é foda. Então vamos lá. Por mais que você se perceba, eu não tô nem falando que você é. Porque a
maioria das vezes, a pessoa que fala de si mesma, ela não é foda. Ela não é incrível. Ela não é. E é por isso que muitas vezes ela não é respeitada, porque ela não é aquilo e ela vive falando de si mesma. Porque quem é, cara, quem é foda, quem é bom em algo, quem é, sabe, não precisa falar de si mesmo. Os outros vão falar dela por ela. Vão falar sem que ela precise pedir, sem que ela precise implorar por atenção, sem que ela precise fazer nada. Os outros vão querer falar dela. Quem é foda, assim funciona. Quem não é, tipo, o cara fica falando, ele precisa falar de si mesmo, porque ninguém percebe ele daquele jeito. E aquilo ali é uma forma dele alimentar o próprio ego, inflamar, né, o próprio eu. Ele precisa daquilo para se sentir valioso, para aumentar a própria percepção de valor a respeito de si mesmo. Só que isso tem um efeito contrário para as outras pessoas. Isso faz com que as pessoas te desrespeitem e desprezem. Não queiram muitas vezes nem estar perto daquela pessoa que fala muito sobre si mesmo. Isso é péssimo. Então, se você é uma pessoa que fala muito de si mesmo, para agora, pelo amor de Deus. Não existe isso. Não fale, não exalte a si mesmo. Cuide de si mesmo o suficiente, se desenvolva o suficiente, agregue valor na vida das pessoas o suficiente para que as pessoas olhem para você, te percebam como alguém incrível e elas por si só queiram falar de você e elas vão falar de você. Você não precisa falar de si mesmo. Fechou? Essa é a quinta coisa aqui que faz com que as pessoas não te respeitem e faz você parecer um fraco. Você se enxerga como alguém incrível. Imagina só, você se enxerga como alguém incrível, você fala o tempo inteiro sobre você, do quanto você é bom, do quanto você é foda, do quanto você faz isso, do quanto você tem aquilo, do quanto você acha que você tá sendo alguém forte por todas essas conquistas. Mas no fim das contas você tá sendo percebido como alguém fraco. Gente fraca se comporta assim, porque é uma pessoa insegura, é uma pessoa que é mal resolvida, é uma pessoa cheia de trauma, cheia de coisas que atormentam ela todos os dias e ela não consegue resolver. E aí ela precisa mostrar que ela é o oposto do que ela acredita ser sobre si mesma, para que as pessoas elas valorizem e respeitem ela. Só que isso tem um efeito contrário, isso é triste, certo? E sexta coisa, as pessoas que não têm palavra, cara. Aquela pessoa que não defende a própria força moral. Aquela pessoa que fala que vai fazer as coisas e não faz. Promete que vai fazer as coisas, não faz. Combina algo com alguém e não cumpre. Essas pessoas não têm, e na verdade elas nem merecem respeito. Não merecem. Se você é uma pessoa que fala muito e faz pouco, você se comporta como uma pessoa fraca, você é fraco. Você não dá conta nem de fazer aquilo que você falou pra você mesmo que você ia fazer. E isso é uma merda. Essa é uma das piores coisas que tem. Eu deixei essa aqui por último, porque é uma das piores coisas que tem. A última é essa. Você precisa defender sua força moral, cara. Caso contrário, você tá lascado. Você vai ser desrespeitado com todo motivo, com toda razão, com toda certeza. Porque por mais que a curto prazo isso não tenha muito efeito, beleza? Só que você vai estar treinando a sua própria mente para não respeitar nem você mesmo. E quando você treina a sua mente e mostra para ela que não tem problema falar uma coisa e não cumprir, você vai viver se auto-sabotando. E a médio e longo prazo, todo mundo vai saber disso. Todas as pessoas ao seu redor, as pessoas que você ama, as pessoas próximas ou não, vão saber disso, que você não tem palavra, que você não consegue nem respeitar e nem valorizar a sua própria palavra. E uma pessoa dessa merece respeito? Fala aí pra mim, cara. O que vocês acham? Merece respeito ou não? Acho que não, né? Então, a partir de hoje eu quero que você faça uma promessa pra mim. Que você só vai falar coisas que você dá conta de fazer. Você só vai deixar que saia da sua boca coisas que você dá conta de fazer. Porque dessa forma você vai estar defendendo sua força moral. Você vai estar defendendo sua honra e a sua palavra. E isso tem muito poder, por mais que você não consiga perceber isso agora. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que se vocês fazem algumas dessas 6 coisas que eu citei aqui, e se você corrigir isso por si só já vai ser o suficiente para você se respeitar mais. E a médio e longo prazo, todo mundo vai passar a te respeitar e te enxergar com outros olhos. As pessoas vão te perceber como alguém de mais valor, como alguém mais foda e que aquela pessoa que elas vão ser obrigadas a respeitar por mais que elas não queiram. Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês e falou, galera. Até mais.